caríssimos irmãos e irmãs, o tema central das Escrituras que nós acabamos de ouvir é a luz. Viver na luz é abraçar um caminho que nos conduz a rompermos com as nossas barreiras, barreiras essas que nos impedem de ver verdadeiramente a Deus. Por isso, para fazermos a experiência dessa luz, é necessário primeiramente que tenhamos em nós uma decisão de fazermos um encontro com Deus. Jesus, Ele é a luz do mundo. E nele nós encontramos a potencialidade de Deus que nos convida primeiramente a não mais vivermos à margem, a escolher a luz e a vivermos como ungidos. Deixar de viver à margem significa compreender a grandeza de Deus e não mais permitirmos permanecer envolto às trevas. Escolher a luz é abraçar a obra de Deus que São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos diz que é a bondade, a verdade e a justiça. Viver como ungidos, o que nós ouvimos na primeira leitura, é não mais nos compararmos aos parâmetros dos homens que muitas vezes são mesquinhos e minimalistas, mas compreendermos que, ungidos por Deus, somos convidados a sermos suas testemunhas. Por isso, o homem e a mulher que faz a experiência de Jesus como luz do mundo sinaliza a presença de Deus no meio da história. E é aqui que se fundamenta a alegria que neste tempo da Quaresma a Igreja nos convida a vivermos e abraçarmos. É a alegria da certeza da pertença em Deus e de em Deus sermos convidados a dar testemunho de sua presença entre nós. Essa alegria não se compara ao contentamento, essa alegria não se compara a momentos de prazeres. Essa alegria é resultado de uma experiência onde eu me descubro pertencente a Deus, envolto pela sua graça e iluminado pela sua luz. É uma alegria que os homens não podem me conceder, as coisas jamais são capazes, nem situações nenhuma podem estabelecer em mim. Somente o Senhor pode nos dar, porque é uma alegria que traz ao homem a vitalidade, pois a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É essa alegria que hoje a palavra de Deus nos convida a compreendermos Jesus como aquele que nos conduz à iluminação perfeita da fé. Essa iluminação perfeita da fé convida-nos a viver em Deus a dimensão de um verdadeiro encontro. Lembremos-nos do domingo passado, quando a samaritana fez um encontro fundamental com Deus e nele mudou toda a sua história. Hoje, o cego faz a experiência da libertação, recupera a sua dignidade e descobre-se amado por um amor que não se assemelha a nenhum dos outros amores. Quem eram os cegos na época de Jesus? Os cegos eram homens e mulheres considerados impuros e pecadores que viviam à margem da sociedade. Eram rotulados como, além de impuros, aqueles que traziam em si o sinal claro do pecado de seus pais e antepassados. Os cegos eram rotulados como malditos. Na experiência e no encontro que o cego faz com Jesus, Jesus não se prende a esses critérios, mas Jesus vem mostrar para nós que, acima de tudo, ele compreende as limitações e os sofrimentos do ser humano, mas não se prende à rotulação que os outros homens fazem diante dessa situação. Jesus é aquele que se detém diante do cego, não para meditar a respeito de suas possíveis culpas, mas para manifestar ao cego a bondade de Deus. Aqui deveríamos nós aprender que não devemos deixar-nos ser aprisionados pelas nossas culpas, mas fazermos uma experiência onde Deus se aproxima de nós para nos comunicar a sua graça e a sua bondade. O cego faz essa experiência.
E nessa comunicação da bondade de Deus para com o cego, Jesus mostra a cada um de nós que a sua missão é ser para nós luz do mundo. Por isso, Jesus deixa de lado as belas palavras que se firmavam na lei e passa a ter ações concretas para libertar aquele cego. É o que muitas vezes nós deveríamos aprender, de deixarmos de lado as belíssimas palavras que nos conduz a uma definição de religiosos e passarmos a uma prática fundamental onde aquilo que eu digo se torne aquilo que eu vivo. Jesus deixa de lado as palavras bonitinhas da lei e assume em atitude aquilo que é próprio do seu nome. Ele vem para salvar. Deus salva. E ele assume um rito que vai mostrar a recriação daquele homem, não somente na sua cura física, mas levando este homem ao dilatar dos olhos para a experiência da fé. Jesus cospe no chão, faz uma lama com cuspe e coloca nos olhos do cego. De primeira mão, nós que vivemos uma consciência higiênica, poderemos achar isso sujo ou nojento. Mas o que Jesus quer nos dizer, que Deus, para tocar nas nossas feridas, Ele usa aquilo que é capaz de nos recriar conforme a sua imagem e semelhança. Usar o cuspe ou a saliva mostra que, de dentro de si, Ele concede àquele homem a água que constitui o cuspe, a graça da fertilidade. As bolinhas de ar que existem no cuspe, o sopro novo da vida que o reconstitui, não mais como um homem marcado pela cegueira, mas como um homem que tem a possibilidade de dilatar a sua visão para compreender o agir de Deus. Unindo seu cuspe à argila, Jesus nos mostra que o seu ato é um ato de recriação. Assim como Deus criou o homem tocando na fragilidade da argila e soprando em suas narinas o sopro da vida. O que nós aprendemos com esse evangelho é que Deus não se envergonha de tocar nas nossas feridas. Deus não se envergonha de aproximar de nós coisas que muitas vezes nós nos envergonhamos de aproximar-nos de nossos irmãos, muitas vezes feridos por suas múltiplas fragilidades. Deus não se envergonha de nossos pecados, mas Ele está sempre disposto, por um toque verdadeiro, a nos recriar, a nos constituir em uma nova dignidade e mostrar para nós a beleza de sua misericórdia. O cego faz essa experiência, mas outro sinal nos é dado no Evangelho de hoje. Para o cego alcançar a plenitude da cura, o cego terá que ouvir o Senhor e obedecer o que o Senhor lhes diz. E aqui vem para nós um grande sinal, principalmente em nossos dias, como vivemos um cristianismo que, para ser verdadeiramente fecundo, ele cai na loucura de desejar sempre exigir de Deus que curas e milagres aconteçam. E muitas vezes nós crescemos numa infantilidade religiosa, achando que Deus, em vez de ser Deus, precisa ser utilitário para nós. O cego não recuperou a visão de forma imediata. O cego precisou permanecer. Permanecer no quê? Na escuta e na obediência de Jesus. É aquilo que nos falou o Evangelho no segundo domingo da Quaresma, quando na transfiguração, a montanha envolta por uma nuvem, eis que disse uma voz: este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu bem-querer, escutai-o. Somente quem escuta, obedece. E é pela escuta e a docilidade da obediência que o cego vai recuperar a vista. Significa, a cura aconteceu naquele cego depois que ele permaneceu na escuta, na obediência e na palavra de Cristo. Por isso, essa visão quase como que instantânea que nós temos em relação a Deus, como se Deus tivesse obrigação de realizar cura em nós. As curas muitas vezes não são realizadas porque, primeiramente, são resultado dos caprichos maliciosos de nosso coração, ou porque nós pedimos sem saber o que estamos pedindo, ou porque nós usamos Deus como se Ele fosse uma utilidade.
É necessário que nós tenhamos bem claro diante de nós para sairmos desta infantilidade do cristianismo atual. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer milagre ou cura para ninguém. Na experiência de um homem de fé maduro, em relação à fé, a única coisa que poderia Deus ter obrigação de ser é Deus. E Ele sendo Deus, a mim bastaria, porque Teresa de Ávila diz que a quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. É esse bastar de Deus que planifica o homem e a mulher maduros na experiência de fé. E mesmo diante do silêncio ou das etapas que o Senhor nos convida a vivermos, nós não nos afastamos dele, porque sabemos em quem nós depositamos a nossa esperança. Mas quando deixamos de viver a experiência madura de fé e passamos a ser cristãos que olham para Deus como um Deus utilitário, a decepção, a revolta, a angústia, a tristeza e o abandono batem em nossas portas. O cego foi enviado a banhar-se na piscina de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. O que o Evangelho quer nos dizer é que o cego, para ser curado, precisava mergulhar dentro daquele que é o enviado do Pai, permanecer nele, para como que, simbolizando o batismo, esta água produzisse no cego a graça da iluminação. Por isso, aprendamos que em nossa vida, para provarmos o agir de Deus, precisamos tomar decisões e abraçar etapas. Nada é mágico. A experiência de Deus não é uma experiência que nós fazemos como num conto de fada, como pó de pilim-pim-pim, ou uma lâmpada quando nós enfregamos e Deus, saindo dela, tem a obrigação de realizar para nós 3 grandes desejos. Isso não é Deus. O Deus que Jesus nos revela é o Deus que deseja fazer conosco um encontro e encontrar em nós a disposição de permitirmos que, encontrados por Deus, Deus nos toque, Deus nos fale, Deus nos cure. Por isso, estar dentro da piscina de Siloé significa permitir-se ser transformado em um homem ou uma mulher novo. É verdade que depois que o cego recupera a vista, uma grande confusão se estabelece, porque todos querem saber como o cego recuperou a vista. Embora o cego não soubesse quem o tinha restituído a visão, ele diz que aquele que o fez é um profeta. E o cego foi expulso da comunidade. Quantas e quantas vezes, diante das incompreensões nossas e pela dureza de nosso coração, quando nós não fizemos uma experiência verdadeira de Deus, nos fechamos à experiência que fazem os nossos irmãos e porque eles não fazem parte do nosso grupinho, nós os expulsamos da comunidade, achando que somos detentores da verdade de Deus. Viver a verdade de Deus é viver o dom da unidade. Ser um, como eu e o Pai somos um. Contudo, o cego expulso da comunidade será agora aquele homem que será abraçado e introduzido na vida e na verdade de Cristo. Porque quando Cristo o encontra, ele o pergunta: creis no Filho do Homem? O cego diz: quem é, Senhor, para que eu creia? É aquele que está falando contigo. E ele diz: eu creio. Resume-se aqui todo o Evangelho. Fazer uma experiência de Deus que vem ao nosso encontro é fazer também com que cada um de nós tenhamos a possibilidade de dizer: eu creio, Senhor. Eu creio. Por isso, a pergunta fundamental que nós deveríamos nos fazer no dia de hoje: qual foi o motivo que nos trouxe a essa celebração? Por que vocês acordaram tão cedo para estar dentro de uma igreja? Para cumprir preceitos? Para observar uma lei? Para bater carteira? Ou bater cartão? Ou vocês se levantaram de casa e vieram a esta missa para fazer uma experiência de encontro com Deus?
para permitir-se ser encontrado por Ele. Porque daqui a poucos minutos será dada a vocês uma experiência que não foi dada ao cego. Ao cego foi dado a experiência de um toque, mas não de se alimentar com um pão vivo descido do céu. A mulher do fluxo de sangue foi dada a experiência de tocar unicamente na orla do manto de Jesus, mas não foi dada àquela mulher viver a intimidade de receber Deus como um alimento. O que nos motiva a estarmos aqui hoje? Porque se o motivo não for fazer o encontro verdadeiro com Deus, voltaremos para nossas casas cegos. Cegos. Com os mesmos vícios, com as mesmas mentiras, com as mesmas inquietudes, com as mesmas inseguranças. Levantar-se para colocar-se no encontro de Deus é descobrir que somente Ele pode nos conceder aquilo que ninguém mais pode. E o que Deus nos concede não é uma cura. O que Jesus concedeu ao cego não foi a recuperação da vista. O que Jesus deu àquele cego foi Ele mesmo. Um Deus que escutou, se aproximou, tocou, amou, falou e curou. É o mesmo Deus que se oferece em sacrifício sobre este altar. É o mesmo Deus que antes da comunhão, durante a procissão de comunhão, vocês estarão de pé, caminhando para fazer o encontro. Que esse encontro possa produzir em vocês vida, possa produzir em vocês cura, e pela vida e pela cura que somente o Senhor pode nos dar, descobramos nele a possibilidade de sermos felizes. Felizes. É isso que o Senhor tem para nos dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.